Irmãos e irmãs, com alegria hoje estamos adentrando na Quaresma. E é justamente o sentimento de alegria que deve nos mover, não de tristeza, porque a Quaresma é o momento em que nos purificamos para bem estarmos na presença do Criador, por meio de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí, na primeira semana da Quaresma, começamos com um texto bíblico tirado do livro de São Marcos, lá no capítulo 1, onde ele vai falar que o Espírito levou Jesus para o deserto. Mas como assim o Espírito levou Jesus ao deserto? Quando nós começamos a ler o capítulo 1, desde o primeiro versículo, nós teremos o relato do batismo do Senhor. E aí, quando Jesus é batizado por João, seu primo, lá no Jordão, o céu vai se abrir e, como uma pomba, descerá o Espírito sobre Jesus. Então, este mesmo Espírito que ali desce sobre ele, como uma pomba, confirmando-o como Messias, é o Espírito que vai levá-lo ao deserto, segundo o Evangelho de São Marcos. E aí toda a numeração, quando encontramos na Bíblia, ela tem um sentido, ela tem um significado, e precisamos compreendê-la bem. Então, quando fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito por 40 dias, significa que ele não só levou Jesus ao deserto, mas que ele permaneceu com Jesus no deserto por 40 dias. Ele não levou e abandonou Jesus. Ele levou e acompanhou Jesus durante os 40 dias. O número 40 é o número da purificação. É o número onde demonstra que seremos purificados de alguma forma. E aí, quando Jesus passa 40 dias no deserto, nós estamos aqui relembrando de toda uma caminhada de salvação feita pelo povo de Deus. Então nós temos, por exemplo, lá no livro do Gênesis, o momento em que Noé ficou com 8 pessoas dentro de um navio, dentro de uma barca, por 40 dias, por 40 noites, enquanto o dilúvio acontecia. E qual foi o símbolo que apareceu para Noé, dizendo a Noé que tinha uma terra seca? Uma pomba que trazia na sua boca um ramo de oliveira. É interessante percebermos que no Evangelho de Marcos, no momento do batismo, fala que o Espírito desceu como uma pomba. Não está escrito que o Espírito é uma pomba. Tem uma diferença gigante entre o é e o como. O como é apenas uma analogia, é uma forma de que o nosso intelecto compreenda aquilo que não tem como compreender de forma absoluta. Então o Espírito não é uma pomba. Quando eu vejo uma pomba branca, não é o Espírito Santo. Mas no Evangelho diz que é como, parecido, similar, semelhante a uma pomba. E lá na Arca de Noé, quando Noé soltava a pomba, que era um dos animais que estavam dentro da arca, ela voltava sem nada, até que um dia que ela retorna com um ramo de oliveira, mostrando que já tinha uma terra firme para eles atracarem. Então ali começa o processo de recriação da humanidade. É onde tem a primeira leitura falando sobre a aliança, a primeira aliança, uma das mais importantes lá do Antigo Testamento, onde vai ser notório que naquele momento o Senhor faz uma promessa, que o mundo não se extinguirá mais por meio das águas. E como uma prova disso, ele faz esta aliança, que é um arco, que ligará o céu e a terra. E aí normalmente a gente dá o nome de arco-íris, falando que é o arco-íris, mas na Bíblia não fala que é o arco-íris. Da mesma forma que a gente fala que o fruto proibido é a maçã, mas lá não fala que é a maçã.
Às vezes a gente gosta de dar nomes para aquilo que não tem nomes, mas a falta de nomes na Bíblia é porque é algo tão grande que não tem como nominar. E aí nós vamos entender daqui a pouquinho essa questão da nominação, de dar nomes. Então aqui não diz que é o arco-íris, só fala que é um arco que liga o céu e a terra. E todas as vezes que o arco aparece, é uma forma de demonstrar nitidamente esta aliança feita entre Deus e a humanidade. Padre, então é claro que é o arco-íris, porque a gente vê o arco-íris e ele faz a ligação. Só que a aliança entre Deus e a humanidade já não é mais esta. Quem ainda acredita nesta está preso lá atrás no passado e já não acredita em Jesus Cristo. Como eu disse para vocês, existe uma caminhada, o povo de Deus caminha. A história da salvação ela é contínua. Então nós estamos aqui dentro do processo quaresmal, vivenciando neste momento, a primeira aliança. Uma das primeiras, na verdade, não é a primeira, mas uma das primeiras alianças, que é justamente este arco que liga o céu e a terra. Então durante 40 dias e 40 noites estavam eles lá, dentro da barca, dentro da arca, enquanto o dilúvio acontecia. E Jesus 40 dias no deserto. Depois, quando caminhamos mais um pouco lá no livro dos Números, veremos que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto. E durante 40 anos no deserto, o povo de Deus foi tentado. Sofreram tentações. Eu estou com fome. Eu estou com sede. Cadê Deus que nos tirou do Egito, mas não está dando comida, não está dando água? E aí vêm as tentações. E as tentações são sempre dos campos primários, assim como a gente percebe em Jesus Cristo. Está com fome? Faz essa pedra virar pão. As tentações começam pelos campos primários, até seduzir o ser humano e conduzir para um caminho que às vezes não tem mais volta. Então, lá atrás, o povo de Deus, uma parte do povo de Deus pereceu no momento em que estavam sendo tentados, no momento em que estavam sendo testados no deserto. Muitos viraram as costas para Deus, ergueram um bode e começaram a adorar esse bode de ouro. Começaram a ter outras crenças em falsos deuses, virando-se contrários ao verdadeiro Deus. Por isso muitos pereceram e não saíram mais do deserto. Ir ao deserto não é ir desacompanhado. O povo estava 40 anos no deserto, mas não estavam sozinhos. Eles estavam sendo guiados por Moisés. E Moisés tinha o privilégio de estar na presença de Deus sempre que possível. Conversava com Deus e trazia as mensagens de Deus e levava a mensagem do povo a Deus. O deserto não é um campo onde permanecemos só, a não ser que queiramos. Então, compreendendo os 40 dias que Jesus estava no deserto, que é uma releitura, é uma caminhada do povo de Deus, nós vamos compreender que pelo batismo, todos nós que somos configurados a Jesus Cristo, também seremos pelo Espírito conduzidos ao deserto e permaneceremos no deserto. Pode ser 40 dias? Pode ser 40 meses, mas também pode ser 40 anos. O importante não é o tempo, mas é como eu trabalho com aquilo que me foi colocado. Se eu fui conduzido ao deserto, significa que eu preciso trabalhar algo em mim. Significa que algo em mim precisa ser trabalhado a ponto de que eu me entregue por inteiro a Deus. Significa que existem arestas que precisam ser podadas. Por isso a quaresma todos os anos. Porque nós não somos perfeitos, mas precisamos trabalhar em busca dessa perfeição em cima daquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. E é por isso que começamos a quaresma na quarta-feira de cinzas, lembrando que somos pó e para o pó devemos voltar.
É por isso também que na quarta-feira de cinzas, a primeira leitura tirada da profecia de Joel vai nos lembrar que durante o processo de trabalhar-se, de conversão, de metanoia, e eu vou explicar isso daqui a pouco, esse processo de conversão, ele vai causar em nós choro e gemido. Porque quando começa a trabalhar o nosso coração, tirando aquilo que é impróprio de nós, e que às vezes nós já acostumamos com aquele jeito impróprio de ser, nós vamos chorar, porque teremos que abrir mão de algumas coisas, e nós vamos começar a gemer de dor, porque estão tirando de nós algo que nós acostumamos a carregar. Às vezes fardos pesados, ou às vezes pecados que nós já domesticamos e ficamos com aquele pecado de estimação. Precisa ser trabalhado. E é neste processo de 40 dias que no deserto o Senhor, pela ação do Espírito, começa a trabalhar nos nossos corações. E aí eu dizia para vocês sobre a metanoia, o processo de conversão. Conversão não é convencimento. Conversão é um passo. Damos um passo em direção a Deus todos os dias. Não é dormir de um jeito e acordar de outro. Não é magia. A conversão é quando a gente começa a abrir o coração e dia após dia a palavra do Senhor vai fecundando o coração e fazendo sentido na prática da nossa vida, e vai nos transformando dia após dia, vai fazendo com que o nosso intelecto se abra um pouco mais para entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E aí no Evangelho de Marcos, que também é bem sucinto, traz um outro detalhe muito importante, dizendo que Jesus estava lá no deserto, vivendo entre os animais selvagens. O que significa estes animais selvagens? Segundo muitos biblistas, é o retorno lá em Gênesis. Quando nós chegamos no livro do Gênesis, Deus manda que Adão chame os bichos e comece a dar nome aos bichos, o ato de nominar. Quando você dá nome, que eu falei para vocês que nós voltaríamos. Então, quando você dá nome, você dá posse. Se eu estou dando nome para esse bicho, eu estou tendo esse bicho como meu. É minha posse, porque eu dei o nome. Então, todas as vezes em que ele começa a dar nome, ele começa a se responsabilizar-se por aquele animal que ele deu nome. Só que ao dar nome para os animais, ele continuava vivendo entre os animais, mas ele percebia que os animais tinham suas companheiras e ele não. Então ele chega para Deus e fala: eu dei nome a todos, mas todos, por mais selvagens que são, têm seus companheiros, mas eu não. E aí Deus faz ele dormir, e do sono profundo tira uma costela e faz Eva. Percebam a delicadeza. Ele vivia em meio a animais selvagens. Lá no capítulo 3, em meio aos animais selvagens, Eva vai perecer. Eva vai ser seduzida pelo pecado através de um animal selvagem. Qual era o animal? A serpente. Então Eva vai ser conduzida para o caminho por meio de uma tentação praticada por um animal selvagem. E depois dela, ela vai conduzir Adão ao pecado. E ambos vão cair. Agora Jesus, que habita entre animais selvagens, mesmo sabendo quem são os animais selvagens, em momento algum Jesus permite ser levado pelas insídias, pelas tentações dos animais, porque ele sabe que se eu sou o dono, eles precisam me obedecer e não eu obedecer aos animais.
Este é um princípio básico da tentação. É quando nós invertemos o jogo e colocamos o inimigo acima de nós. E aí uma coisa que eu já falei algumas vezes, e sei que fui criticado por muitas pessoas, mas eu não estou aqui para agradar ninguém, a não ser a Deus, porque a minha salvação depende dele. E me tornei padre para falar a palavra dele e não a palavra que muitas pessoas gostariam de ouvir. E aí, como eu já falei uma vez e volto a repetir, aqueles que não gostam não são obrigados a permanecer na São Dimas. Temos outras igrejas por aí, católicas, porque eu sempre vou defender aquilo que é a palavra de Deus. E segundo o livro de Gênesis, somente um animal foi feito à imagem e semelhança de Deus. Qual foi? O homem. Então, a partir do momento em que o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus, eles têm por natureza, como criação, direito. Mas ainda para assumir esse direito, eles precisam passar pelo batismo, já que os nossos primeiros pais caíram na tentação. Então agora, nós temos direito pelo batismo da vida eterna, porque nós temos alma. Por isso somos parecidos com Deus. Por isso somos a imagem e semelhança, como imagem e semelhança. Mas o cachorro não. Então, para aqueles que dizem ser filhos, tem filhos que são pets, não me interessa se vocês gostam ou não da palavra de Deus. Eu venho para pregar a palavra de Deus. O ser humano jamais será reduzido a um animal irracional, queira você ou não. Ah, padre, mas eu não concordo. O problema não é meu, é seu. Porque quem é Deus? Não sou eu e nem você, mas a palavra de Deus está aqui. O problema é que muitas vezes a gente abre a palavra de Deus no Salmo 90 para ela pegar poeira, achando que ela está protegendo a casa, mas não tem proteção nenhuma, porque a proteção é a partir do momento em que esta palavra é introjetada no meu coração. A partir do momento em que eu começo a viver segundo a palavra dele. E se eu tenho o meu cachorro como filho, significa que a palavra de Deus está longe do meu coração. Porque eu estou tratando melhor um cachorro do que um ser humano. E são pessoas que falam assim: ah, mas o ser humano é tão difícil. Mas você também é difícil, porque você é ser humano. E aí quando a pessoa fala assim: ah, mas o ser humano é difícil, significa que ela está se colocando num patamar tão elevado que ela se acha Deus ou deusa. Por isso ela está acima de tudo. E por isso ela pode falar: ah, meu cachorro é meu filho. Mas onde está Deus na sua vida? E é por isso que eu sempre vou pregar a palavra de Deus, conforme as Escrituras, não conforme aos gostos humanos. E aí nós entramos no último ponto que eu preciso destacar do Evangelho de hoje, que é o que São Gregório Magno vai nos ensinar, que a tentação tem 3 estágios. O primeiro estágio, ele pode vir de fora ou ele pode vir de dentro. E eu explico para ficar mais fácil. Passou uma mulher aqui e eu achei essa mulher bonita. Então eu estou sofrendo, nesse momento, uma tentação que é fora. Porque eu não tenho domínio sobre a mulher. Ela passa onde ela quiser. E aqui eu estou falando da mulher, mas vocês que são mulheres podem imaginar assim: passou um homem, vocês acharam bonito. Vocês não têm controle sobre a pessoa que está passando. Então passou a mulher, achei ela bonita. Tem pecado aqui? Não. Por que não tem pecado? Só porque a mulher é bonita é pecado? Se ela é bonita, imagina o Criador. Se eu acho que é pecado só porque eu achei a mulher bonita, então eu já estou pecando porque o Criador vai ser bonito. Então não tem pecado no fato de achar uma mulher bonita. Ela passou e ela é bonita. O homem passou e você achou ele bonito? Não tem problema, não tem pecado. Segundo São Gregório Magno, nós estamos no primeiro estágio da tentação. Não tem aqui pecado, porque nós não somos cegos. Então a pessoa passou, você viu. É normal isso acontecer. Se você não estiver enxergando, então vai arrancar seu olho, que aí você para de ver.
Mas enquanto você estiver enxergando, a pessoa passou, você vai achar ela bonita. Não tem pecado aqui. Só que aí a gente vem para o segundo estágio. O segundo estágio, ele já é assim. Aqui eu estou explicando só da parte externa por enquanto. Aí no segundo estágio, São Gregório vai falar: a mulher bonita passou. Aí eu olhei para a mulher. Olá em casa. Aí eu já caí no segundo estágio do pecado, da tentação, perdão, que é o deliciar-se. O que isso significa? No momento em que ela passou, eu não só achei ela bonita, mas eu comecei a acompanhá-la com os olhos, a ponto até de virar minha cabeça. Significa que eu estou começando a trazer ela para cá, para dentro de mim. E aí quando eu solto uma frase dessa, que eu não preciso nem falar, mas às vezes a gente vai pensar, olá em casa, significa que eu já estou pensando coisas que eu não deveria pensar. Se é que vocês me entendem. Aí eu já estou no segundo estágio da tentação, porque eu comecei a alimentar um desejo que não deveria existir. Aqui já tem pecado? Sim, já tem pecado. Porque eu poderia ter cortado. A mulher passou, eu continuei, ela está vindo para cá e eu estou indo para lá. Eu continuei caminhando, ela veio, eu vi ela, achei bonita, mas continuei caminhando. Agora, a partir do momento que eu paro, viro e começo a acompanhar, já estou no segundo estágio. Eu já comecei a trabalhar aqui dentro. Então já começa o pecado aqui. E aí existem aquelas pessoas, segundo São Gregório Magno, que eu acho que aqui ninguém caiu no terceiro estágio, se Deus quiser, amém? Então, segundo São Gregório Magno, vai ter o terceiro estágio, que é quando alimentou aqui, vamos ter agora o consentimento. Qual é o consentimento? Eu vou ficar preso no banheiro por algumas horas. Se é que vocês me entendem. Ah, mas eu sou casado. Piora a situação, porque sua esposa está lá. E o que você está fazendo trancado no banheiro, pensando em uma mulher que não é a sua? Ou pensando num homem que não é o seu? Significa que você já partiu para o consentimento. Você sabe que é errado, mas você quer fazer algo pela sua liberdade e pela sua vontade. Então o pecado é elevado. Aqui já caiu num pecado mortal, por exemplo. Então, existem 3 estágios. E aí existe a outra parte que eu preciso explicar também, que é o interno. Que é quando nós alimentamos desejos internos, porque os pensamentos, eles podem fluir do nada. Nós não temos controle sobre o pensamento. Então eu posso do nada estar em casa à toa e do nada eu pensei em algo e eu não tenho controle sobre esse pensamento. Ele simplesmente aparece. É pecado? Não, não é pecado, porque você não tem controle sobre as sinapses. Você não tem controle, ela simplesmente surge na sua cabeça. Então não tem pecado aqui. O pecado está no segundo estágio. Quando apareceu o pensamento, mas você começou a alimentar o pensamento. E aqui eu expliquei pelo sentido sexual, mas você pode levar para todos os sentidos da sua vida. Tem pessoas que alimentam ódio. E vai alimentando ódio porque apareceu, lembrou, veio uma sinapse na cabeça de alguém que fez algo que não deveria, e aí você lembrou daquilo e você começa a alimentar. E aí nessa alimentação você pode cair no terceiro, porque a alimentação já é o segundo. Apareceu o pensamento, você pode cortar. Eu vou pensar em outra coisa, eu vou agora fazer outra coisa porque vai me distrair, vai me tirar do foco. Você precisa mudar o foco. Mas se você continua no foco, você está alimentando, é o segundo estágio. O terceiro estágio é quando você decide praticar. Ah, fulano fez isso comigo? Agora eu já sei o que eu vou fazer para descontar. A vingança, por exemplo. Você está executando algo que já foi premeditado
na sua cabeça, você está colocando em prática. Então, novamente, você, pela sua liberdade, chegou ao terceiro estágio. A tentação, ela não nasce da noite para o dia. E aí, para deixar mais claro, e com isso eu encerro essa longa meditação, São João Bosco vai nos ensinar, pegando pelo princípio da mulher. Faz favor, Vera. Eu peço desculpas, não vou me ausentar muito, porque eu não estou muito bem de saúde. Então, para não correr o risco de cair, então vem cá, Vera. Aí São João Bosco fala, pegando como exemplo o cabelo da mulher, porque normalmente as mulheres têm um cabelo maior. Não é nenhum preconceito, tá? É só para ficar mais fácil para entender. São João Bosco vai falar assim: a tentação é como se fosse pegar um fio de cabelo, que muitos aí não estão enxergando, mas eu estou segurando um fio de cabelo aqui. E aí eu vou pegar esse fio de cabelo e vou amarrar nos meus pulsos. Então eu arranquei aqui um fio de cabelo dela e amarrei nos meus pulsos. Eu vou conseguir me soltar? Sim, é um fio de cabelo. Aí de repente vem um inimigo e pega 2 fios de cabelo e me amarra. Eu vou conseguir soltar? 3 fios, 4 fios. Aí vem o inimigo, tira o cabelo todo da Vera. Fica de ladinho, Vera. E amarra. Aí deu ruim, né? Obrigado, Vera. Tem como soltar? É o que o inimigo faz conosco. A tentação, ela nunca vai vir com a mecha inteira do cabelo, porque ela não quer te ver longe dela. Ela vem com um fio e te amarra. E aí você fala assim: não, eu sou forte, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu dei conta. Aí vem 2, vem 3. Quando você assusta, você já está no fundo do poço e mal consegue se levantar, porque ele já conseguiu te prender de tal forma que agora nem forças você tem mais. A tentação sempre será de forma bem simples e aparentemente besta, como por exemplo: eu sou pai de pet, porque eu preciso defender os animais. É uma coisa boa? É. A gente precisa defender os animais, precisamos respeitar os animais. Mas quando eu falo que eu sou pai de pet, significa que eu estou me colocando lá embaixo. Eu estou me igualando àquele animal que é irracional, que não tem alma. Significa que eu estou abrindo mão da minha herança, da vida eterna, por causa de um cachorro. Eu devo sim preservar, eu devo sim cuidar, mas eu não devo abrir mão da minha vida eterna por causa de um cachorro. Quanto que você vale? Basta olhar para a cruz. Você vale um Deus crucificado. Você foi feito à imagem e semelhança de um Deus crucificado. Não jogue a sua herança fora por causa da tentação de cuidar de animais ou de fazer qualquer outra coisa. Respeite os animais, cuide dos animais, mas nunca se iguale aos animais. Se você acha que o ser humano é difícil, comece trabalhando a si mesmo para mudar quem você é, porque às vezes não é o outro que é difícil, sou eu. Às vezes não é o outro que me faz ficar nervoso, mas sou eu que tiro o outro do sério e por isso o outro acaba também me tirando do sério. O problema é que a tentação nos faz olhar apenas para o outro, e é por isso que passamos pela quaresma, porque é o momento em que eu não vou olhar para ele, eu tenho que olhar para mim. São os meus defeitos que precisam ser melhorados. Sou eu que preciso ser purificado, não o outro. O outro é problema dele, eu sou problema meu. Por isso que diante de Deus é eu que preciso ser purificado. Que possamos entrar nesta quaresma purificando os nossos sentimentos e as nossas vontades, seguindo a palavra de Deus e não aquilo que agrada aos nossos ouvidos.
E não vos esqueçais, a porta do céu ela é estreita, e para passar por lá, precisamos saber como passar, seguindo os pensamentos de Deus e não os nossos. E hoje receberemos entre nós algumas crianças que serão colocadas diante do altar do Senhor como colaboradores, como anjos. Esta é a delicadeza que a igreja enxerga nas crianças. Elas não estão aqui para servir os padres, nem os seminaristas, nem os diáconos, mas elas estão aqui para servir esta mesa, porque esta mesa é a mesa do sacrifício, é a mesa sagrada. Então, por isso que estas crianças hoje serão consagradas a Deus, através da sua dedicação, através da sua entrega total, por meio das nossas orações. Num breve instante de silêncio, já coloque no seu coração uma oração por estas crianças.